Porque, apesar de todas as polêmicas, Donald Trump segue sendo um dos homens mais poderosos da Terra, ou melhor, o empresário mais influente de seu tempo. O empresário norte-americano Donald John Trump é, de fato, uma das figuras mais polêmicas do mundo atual. Apesar de ser criticado por boa parte dos americanos, é indiscutível o fato dele ser um dos empresários mais influentes e relevantes do seu tempo. É verdade também que muitos brasileiros apenas o conhecem exclusivamente como o ex-presidente dos Estados Unidos. Mas Donald Trump não começou sua carreira como uma figura política, mas sim no mundo dos negócios. Nascido em 14 de junho de 1946 no Queens, em Nova York, Donald Trump veio de uma família que já era bastante envolvida com o setor imobiliário. Seu pai, Fred Trump, era um influente desenvolvedor imobiliário do estado, especializado em moradias para a classe média, tanto no Queens quanto no Brooklyn. A família de Trump acumulou uma fortuna considerável ao longo das décadas de 40 e 60, e dessa forma ele acabou sendo introduzido muito cedo nos negócios do seu pai. Nesse período, Fred Trump acabou sendo seu maior mentor e seguiu sendo um dos maiores exemplos para o jovem Donald, que por muitas vezes o acompanhava em inspeções de obras e reuniões de negócios. Estar presente nessas inúmeras reuniões deu a munição necessária para que Donald Trump entendesse melhor do setor imobiliário e acabou moldando a mentalidade empresarial e mercadológica que lhe seria muito útil no futuro. Após frequentar a New York Military Academy, um internato com foco em preparar jovens para a universidade, Trump passou a desenvolver um gosto maior pelo comando e pela disciplina. Seu tempo na academia militar lhe rendeu algumas vitórias, como ingressar na Fordham University no ano de 1964, mas as ambições de Trump eram maiores, e 2 anos depois ele conseguiu transferência para a Universidade da Pensilvânia, um dos poucos lugares que ofereciam uma educação formal em negócios. Agora, Donald Trump, além de ter experiência prática no mundo dos negócios, também teria uma formação estratégica para impulsionar os negócios da família. Após se formar no ano de 1968, Trump volta para Nova York com o intuito de trabalhar na empresa de seu pai, a Elizabeth Son. Mas agora as coisas eram diferentes. Donald não queria seguir fazendo as mesmas coisas que foram feitas por décadas. Agora que aprendera inúmeras novas formas mercadológicas na universidade, era hora de reformular o pensamento empresarial da sua família. Ambicioso e determinado a expandir os horizontes da empresa, Trump começa a buscar novas oportunidades comerciais em Manhattan, uma área que por muito tempo tinha sido evitada por seu pai devido ao risco e alto custo de projetos. Num primeiro momento, ocorreram alguns conflitos em relação a essa decisão, mas confiante que daria tudo certo, Donald Trump resolveu arriscar no mercado de Manhattan. Seu primeiro grande projeto foi a revitalização do Hotel Commodore, um prédio onde muitos só conseguiu encarar como um lugar decadente. Trump reuniu empresários e convenceu de que ali havia uma grande oportunidade. É verdade que no primeiro momento foi bastante difícil provar que aquela estratégia ia dar certo, mas Trump decidiu convencer os empresários da Yacht Corporation a financiar o projeto através de uma negociação bancária. Renomeado como Grand Yacht, o hotel abriu no ano de 1980 e acabou sendo um gigantesco sucesso. A partir dali, Donald Trump passou a ser conhecido como uma figura bastante importante no mercado imobiliário de Manhattan. Nos anos seguintes, a relevância de Trump foi ficando ainda maior. O empresário continuou a expandir seu império imobiliário, construindo e adquirindo propriedades icônicas como a Trump Tower na Quinta Avenida, o Trump Plaza e o Trump Palace. Seu estilo de negócio agora era marcado por uma combinação de agressividade, autoconfiança e um certo desprezo pelas normas convencionais. Algo que foi bastante relevante para a fortificação de suas empresas foi a constante presença midiática que favorecia a promoção de seus projetos. Sempre que podia, Donald Trump fazia questão de participar de programas de TV, debates e até mesmo filmes, tudo para cultivar uma imagem pública de influência e sucesso. Contudo, com a constante presença na mídia, começaram as várias controvérsias envolvendo seu nome. Trump frequentemente enfrentava duras críticas por suas táticas de negócio agressivas, que incluíam negociações difíceis com sindicatos e uma abordagem ríspida em relação a adversários e parceiros de negócios. Ele frequentemente adotava uma postura rigorosa em relação às demandas dos trabalhadores e às negociações sindicais. Em vários casos, Trump foi acusado de práticas trabalhistas antiéticas, incluindo a negação de salários e benefícios adequados. Durante a construção da Trump Tower, por exemplo, ocorreram inúmeras alegações de que Trump utilizou trabalhadores imigrantes sem documentação e pagou salários abaixo do padrão. Essas práticas geraram críticas severas e processos judiciais, destacando uma abordagem muitas vezes impiedosa em relação à força de trabalho. Em várias dessas ocasiões, foi acusado de práticas empresariais questionáveis, incluindo a má conduta no gerenciamento de cassinos e a manipulação de falências para benefício próprio. Trump frequentemente utilizava táticas de pressão
pressão para obter o que queria, o que incluía ameaçar ações judiciais, retirar-se de negociações no último minuto e fazer exigências ousadas. É claro que sempre que utilizava tais artimanhas, pensava de maneira estratégica, como foco em enfraquecer o mercado e se tornar cada vez mais relevante e influente. Embora essa abordagem pudesse ser eficaz, ela também prejudicava muito de seus parceiros de negócios, criava uma reputação de imprevisibilidade e confronto. Ou seja, mesmo que de certo modo ele conseguisse o que queria, sua imagem acabava ficando suja no mercado imobiliário. Vários analistas de negócios muitas das vezes criticavam essas táticas como sendo de curto prazo e destrutivas, em vez de buscar parcerias colaborativas e mutuamente benéficas. Trump parecia preferir um estilo de negociação em que sempre houvesse um vencedor claro, ele. Essa mentalidade gerou ressentimento e desconfiança entre muitos de seus rivais. Mesmo que a mídia tivesse o tempo todo debatendo sobre o constante crescimento das empresas de Trump, as principais potências mercadológicas ainda ficavam com o pé atrás na hora de fechar negócio com o empresário, que sempre aparentava ser temperamental e imprevisível. Mas não só isso, a própria personalidade rígida de Trump foi alvo de ataque ao longo dos anos. Seu comportamento polêmico e por vezes agressivo o tornou uma figura polarizadora, ou seja, ao mesmo tempo que foi ganhando fãs, acabou colecionando inúmeros rivais e inimigos. Sempre que podia, fazia questão de criticar aqueles que se levantavam contra ele, independentemente de quem fosse, mesmo sendo políticos, jornalistas e antigos parceiros de negócios. Outra opinião impopular de Trump era sua visão sobre o uso da falência como uma ferramenta de negócio. Trump declarou falência corporativa várias vezes ao longo de sua carreira, particularmente no setor de cassinos em Atlantic City. Em vez de ver a falência como um último recurso, Trump frequentemente utilizava como uma estratégia para renegociar dívidas e contratos em termos mais favoráveis. Enquanto a lei de falências dos Estados Unidos permite que as empresas reestruturem suas dívidas, o uso frequente dessa tática por Trump foi amplamente criticado. Muitos viam isso como uma manipulação do sistema para evitar responsabilidades financeiras e transferir os prejuízos para credores, fornecedores e funcionários. Trump, no entanto, defendia seu uso da falência como uma prática comum entre empresários e uma maneira legítima de salvar empresas em dificuldades. Mas, ao contrário do que você está imaginando, essas constantes brigas públicas e conflitos, ao invés de prejudicarem sua imagem, acabaram o fortalecendo e aumentando cada vez mais sua visibilidade na mídia. Enquanto muitos atacavam, certos grupos da sociedade passaram a se sentir representados e inspirados pelos atos do empresário, seja por seu império financeiro ou mesmo por suas ideologias. A autopromoção de Trump era outra área que dividia opiniões impopulares. Trump era um mestre em utilizar os meios de comunicação para promover sua imagem e seus negócios, mas, no entanto, muitos criticavam, argumentando que essa promoção era frequentemente exagerada ou mesmo enganosa. Trump frequentemente fazia afirmações grandiosas sobre o sucesso de seus empreendimentos, que nem sempre se alinhavam com a realidade. Por exemplo, Trump muitas vezes exagerava o valor de suas propriedades e sua fortuna pessoal. Embora essa estratégia de marketing lhe conferisse uma imagem de sucesso, também o expunha a acusações de engano e autoengrandecimento. Percebendo que estava ficando cada vez mais relevante na sociedade, começou a lançar livros com o foco na autopromoção. Vários foram sucessos de vendas e um dos mais famosos e importantes foi Trump, A Arte da Negociação, lançado em 1987, onde o empresário conta em detalhes quais foram as suas estratégias e filosofias de negócios utilizadas ao longo dos anos. Este livro só não vendeu milhões de cópias, mas também solidificou a imagem de Trump como um empresário esperto e muito influente. Apesar de suas inúmeras polêmicas no mundo dos negócios, é impossível negar a influência e relevância que o empresário Donald Trump possui. Além disso, é possível destacar que, através de sua trajetória, podemos levar como aprendizado algumas de suas estratégias, seja através de suas implementações, de gestão ou mesmo de seu personal branding. Donald Trump revolucionou a forma com que muitos empresários abordam negociações e gestões. Sua forma de utilizar táticas agressivas para conseguir o que quer e entender uma outra face sobre a falência empresarial mudou o jogo mercadológico. A partir dele, muitos empresários passaram a entender a falência empresarial não apenas como um sinal de fracasso, mas como uma oportunidade de reestruturação e inovação. E além disso, algo que claramente precisa ser notado é a forma com que ele sempre utilizou a mídia a seu favor, seja quando estiverem falando bem ou mesmo quando estiverem fazendo críticas negativas. Sempre é possível utilizar a relevância midiática para benefícios dos negócios. A trajetória de Donald Trump no mercado imobiliário é só uma parte da sua história. Ele também foi uma figura bastante polêmica na política, mas isso requer um vídeo específico. Então já comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2 desse vídeo, só com o foco no Trump e no mundo político. Por hoje foi isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!